Salve, Deves aqui, quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de portfólio utilizando o React.js, Vite e outras tecnologias. Eu comecei a fazer o design do nosso portfólio utilizando o Figma, só que eu ainda não finalizei ele todinho, tá? Mas a ideia principal do projeto já está toda organizada, só falta eu modelar aqui para poder deixar ela mais apresentável para vocês. Então a ideia é que a gente tenha uma página com uma home, e ela vai ter basicamente aqui um header, uma área de conteúdo e um footer. Nós vamos ter um menu com os links home, sobre, projetos e contatos. Então se eu ampliar aqui, então nós temos aqui home, sobre, projetos e contatos. Então nós temos aqui um projeto que ele é relativamente simples. A gente vai trabalhar vários conceitos do React, eu vou mostrar para vocês vários outros recursos bastante interessantes aqui, para que a gente possa explorar o máximo possível das funcionalidades essenciais dessa tecnologia que é o React, para a gente poder fazer interfaces gráficas ricas, mais modernas e mais interativas. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai começar logo a organizar o nosso projeto para que a gente possa atender essas demandas aqui, pelo menos para que a gente consiga fazer essa página home aqui hoje. Então, lá no nosso projeto do Vite, o meu aqui já está rodando o npm run dev, tá? Então o meu já está rodando aqui no terminal, tanto que eu consigo acessar ele aqui no meu browser. Mas observem que o favicon sumiu, né? Então é importante que vocês atentem aqui para um detalhe. No arquivo index.html, se vocês observarem, a gente tem aqui um link que é relativo a um icon do tipo image, svg ou xml, que aponta para a barra vite. Só que esse arquivo não existe mais, ele estava dentro de public. Então o que nós vamos fazer? A gente vai colocar o nosso próprio favicon. Então o que foi que eu fiz? Aqui na minha área de trabalho, eu tenho três arquivos. Eu tenho o arquivo favicon.svg, developer-blue.svg e developer-head.svg. Então eu vou pegar esses três arquivos, que eu vou deixar o link deles aí na descrição, e vou arrastar aqui para dentro da minha pasta public. Vou colar ele aqui dentro. Observem que eu consegui fazer a colagem deles. E basicamente aqui dentro do meu arquivo index, eu vou dizer aqui que a partir da minha raiz, eu quero acessar um arquivo chamado favicon. favicon.svg. Salvei no Ctrl S, ele fez o reload aqui da minha página. Se a gente for observar, agora já aparece o íconezinho do nosso favicon aqui. Tudo bem? Essa é a primeira alteração dessa aula de hoje. A próxima alteração que a gente vai fazer é a seguinte: vou fechar aqui o arquivo index, a gente não vai mais abrir ele, vou recolher aqui public, que a gente não vai mais mexer. A próxima alteração que nós vamos fazer é relacionada à organização do nosso projeto. Dentro da pasta src é necessário que a gente crie uma estrutura com subpastas que apresentem a organização do nosso projeto. Dentro de src é comum a gente ter uma pasta, no caso desse nosso projeto, uma pasta chamada Pages. Então eu vou criar uma nova pasta chamada Pages. Também dentro de src eu vou criar uma nova pasta chamada Components, porque cada componente funcional da nossa aplicação vai ficar dentro dessa pasta Components. Nós vamos ter páginas home, sobre, projetos, contatos. São 4 páginas e cada página tem que ter a sua pasta aqui dentro e tem que ter a sua estrutura. Componentes, mesmo esquema. A gente vai ter vários componentes ao longo da nossa aplicação, mas o mais essencial que a gente vai ter aqui para a aula de hoje é o nosso header. A gente vai ter um container também e um footer, pelo menos esses 3 elementos mais essencialmente. Então vamos logo trabalhar essa questão aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui na nossa pasta Components, eu vou criar uma nova pasta chamada Header. Dentro dessa pasta Header, eu vou criar 2 arquivos. Botão direito, novo arquivo, index.jsx, para a gente manter o padrão que está sendo usado aqui no nosso projeto. Também, de novo, botão direito na pasta Header, novo arquivo, header.module.css. Eu vou trabalhar com CSS Module, mas a gente pode, nesse projeto, inclusive, trabalhar com Tailwind. A gente pode, em um momento oportuno, fazer a migração para que a gente possa trabalhar com Tailwind, isso se houver necessidade de fato, tá? Então, já tenho aqui um componente chamado Header. Vou criar mais 2 componentes, o Container e o Footer. Então, na pasta Components, botão direito, nova pasta, eu vou criar aqui Container e vou criar Footer. Botão direito, nova pasta, Footer. Lembrando que os componentes preferencialmente têm que começar com letra maiúscula, né? Então, Footer, mesmo esquema, eu tenho que criar 2 arquivos, index.jsx e o footer.module, né? Footer.module.css. Container, mesma situação,
novo arquivo, index.jsx, e aqui dentro do container também vou criar o module dele, container.module.css. Vou recolher aqui as pastas, vou focar a atenção aqui basicamente no index do nosso header, por enquanto. Na prática, o nosso header vai ter aqui um texto do lado esquerdo, que representa a nossa indicação, e vai ter uma barra de navegação. Basicamente são esses os conteúdos internos. Então, eu vou criar uma function. Vou trabalhar com componente funcional no padrão como nós vimos nos projetos anteriores, no projeto anterior. Function header. Vou fazer aqui um return. Por enquanto nada. Vou fazer o export default desse meu header. Deixar uma linha em branco no final. Aqui em cima eu tenho que fazer o import do nosso style. Vou fazer aqui o import styles from, entre aspas simples, ponto barra. A partir do ponto que eu estou, eu vou acessar um arquivo chamado header.module.css. Meu computador hoje está bastante lento, está dando umas travadas. Aqui dentro do return eu vou criar uma tag header do HTML5 mesmo, normal. E dentro dela eu vou ter que trabalhar aquele título, aquele texto, né? E vou ter que trabalhar a barra de navegação. Eu posso colocar aqui entre spam aquele título, que no caso é edsonmaia.dev. Você pode colocar o seu nome no caso, você pode colocar nome, sobrenome, .dev, fazer assim que fica bem interessante. Vou criar uma tag nav, agora vai, por enquanto com link, tá? Lembrando que quem já assistiu a série anterior sabe que a gente não vai trabalhar com link internamente. Mas eu vou colocar por enquanto aqui link só para efeito de exemplo mesmo. Então, deixa eu só fechar aqui a tag a home, tá? Por enquanto aqui só assim. Então, eu vou fazer aqui, no caso nessa linha, Shift Alt seta para baixo, que é sobre projetos e contatos. Então, aqui vai ser sobre, aqui vai ser projetos e aqui vai ser contatos. Então nós vamos ter basicamente essas 4 páginas: home, sobre, projetos e contatos. Basicamente o header é isso. E esse styles vai onde? Vai aqui dentro do nosso header no caso. A gente vai ter um class name. Vou apagar essas aspas. Entre bigodinhos, que é entre chaves, eu vou colocar styles, ponto. Eu vou criar aqui uma classe chamada header para poder fazer a formatação. Beleza? Então aqui a gente tem já o texto, os links de navegação, que na verdade a gente vai depois mudar por um componente chamado link de fato do nosso React Routes DOM. E aqui a gente tem que definir aqui que o nosso header vai ter uma classe, né, aqui dentro do header.module.css. E eu vou fazer basicamente coisas que são bem simples. Eu vou definir aqui largura máxima, que é 100% da largura. Vou definir aqui a altura. Dentro do projeto aqui do Figma, eu vou deixar o link na descrição, se você clicar, aqui do lado direito aparecem as propriedades. Eu tinha colocado em princípio 80, porque eu estou trabalhando aqui com um design para uma tela Full HD, né? 1920 por 1080, só que na verdade nem todo mundo tem uma tela desse tamanho. Então esse header pode ser 50, 60, 80, tá? Então veja aí qual tamanho fica mais adequado para vocês. A gente vai colocar inicialmente 50 pixels de altura para esse nosso componente. E nós vamos ter um background color. A gente vai ter uma cor específica. Eu tenho uma paleta de cores específicas, tá? Mas por enquanto eu vou colocar aqui só o blue para a gente poder ver mesmo. E eu vou colocar aqui color. Eu vou colocar aqui o branco, só para que a gente tenha a noção de fato de como está aparecendo. Beleza. Vou fechar os outros arquivos que estão abertos aqui, que são do footer, que é o index, o CSS do footer, o index do container e o CSS do container. Então, aqui a gente tem o componente header, componente funcional. Nós temos o CSS inicial dele aqui, não está tudo, obviamente. E a gente tem que fazer o que? Deixa eu só recolher aqui as pastas. Lá dentro do nosso arquivo app.jsx, aqui dentro, observe, dentro dessa área do fragment, aqui é que eu vou criar a estrutura da minha página. Por enquanto, eu não vou trabalhar com as páginas separadas. Eu vou logo criar a página home aqui, com os principais componentes, e depois a gente faz essa locomoção, tira daqui e faz a organização corretamente, trabalhando com rotas bem certinho. Beleza, então o que eu preciso? No lugar desse Olá Mundo, eu preciso ter o meu componente chamado
header, só que esse header é com H maiúsculo, não é uma tag header. E ele vai ter só a tag de abertura. Deixa eu apagar essa parte aqui do fragment que não tem nada a ver. Isso aqui ele está indicando que tem um erro. Se eu posicionar a seta aqui, ele vai indicar para a gente o que existe, né, de possível erro. No caso, eu sei que esse componente não está importado, então eu preciso fazer Ctrl espaço para importar o componente, que é esse aqui, ó, ponto components /header. Então, quando eu clicar, ele vai fazer o import aqui bem certinho. Então, nosso componente header está na nossa página inicial do projeto. Tá, o cabeçalho está na página inicial do projeto. E a gente tem que ir lá para a nossa página de fato para ver se está. Observem que está, só que está aqui no meio da nossa página. O fundo está escuro, tem um monte de formatação já aqui. Por que está acontecendo isso? Por uma questão simples. O nosso Vite já traz formatações do CSS. Prestem bem atenção. O arquivo app.css traz um monte de formatações aqui. Um monte de formatações, o app.css. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas formatações aqui e vou deletar. Selecionei, deletei e salvei. O app.css está vazio. Não tem nada aqui de formatação. Tá? Então, se eu for na minha aplicação agora, observem que ele já mudou um pouquinho. Pelo menos o alinhamento aqui, tamanho, já mudou um pouquinho. Beleza. O arquivo index.css, que seria equivalente ao nosso CSS global, ele também já vem com um monte de formatações. Só que tem um detalhe, a gente não vai apagar tudo, tá? Tudo de uma vez só. A gente vai fazer algumas exclusões aqui. Na prática, essa parte aqui do seletor do root, deixem ele aqui por enquanto. Essa parte de baixo aqui, que é da linha 16 para baixo, você pode selecionar tudo isso aqui e deletar. Então, vou selecionar, vou deletar e vou salvar. Então, eu apaguei da linha 16 para baixo. Apaguei tudo. Outra coisa que eu vou fazer aqui, essas duas linhas aqui, que é a altura da linha e o peso da linha, eu também vou apagar. Eu não quero essa definição aqui. Essas três outras linhas, que é do esquema de cores, cor da fonte e cor de fundo, eu também vou apagar. Pra gente aqui, o que é essencial são essas linhas. Essas linhas aqui são interessantes que ela fique. Inclusive essa daqui da fonte, daqui a pouco a gente vai mudar. A gente vai colocar a nossa fonte do nosso projeto mesmo. Então, por enquanto, só essa parte de formatação aqui. Beleza. Observem que agora já está fundo branco, já está aparecendo aqui ocupando 100%. Não é a cor ainda na nossa paleta do projeto, mas a gente vai colocar. Os links estão aqui, beleza. Tem uns espaços, beleza. Tá. Como é que a gente vai fazer? No index.css, que é o nosso CSS global, antes desse root aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, pode ser até aqui abaixo dele, eu vou utilizar aqui o seletor global para dizer que de todos os elementos eu quero definir um margem 0, um padding 0 e um box sizing border box. Então isso aqui é essencial. Para todos os elementos da nossa página, margem 0, padding 0, box sizing, border box. Então a gente está fazendo um reset aqui básico do CSS. Salvei. Observem que já ficou aqui encostadinho, já está muito melhor. Beleza? Outro ponto que a gente pode fazer é o seguinte. O nosso projeto vai ter uma fonte. Se você for observar nas especificações, se você clicar em qualquer parte do texto, aqui do lado direito em Design, você vai ter aqui Text. A gente vê que a fonte é a Firecode, que eu peguei lá do nosso Google Fontes. Eu selecionei os tamanhos 400, 500 e 600. E aqui, na parte onde a gente pode selecionar o código, eu peguei a opção de link. Então, a gente pega aqui essa opção de link, a gente copia. No nosso projeto, no arquivo index.html, aqui dentro da tag head, preferencialmente, logo no comecinho dela, você vai colar aquelas linhas, que geralmente são 3 linhas. E aí você, para deixar isso aqui organizado, você pode clicar com o botão direito e escolher aqui a opção formatar o documento, que é o Shift Alt F, que aí ele vai dar uma organizada aqui na formatação. Se bem que ele dá um espaço aqui que a gente não precisa, ele dá um espaço aqui que a gente não precisa, ele dá outro espaço aqui que não precisa também. Mas basicamente são essas 3 linhas aqui para que a gente possa utilizar a fonte Firecode. Beleza? Feito isso, vou salvar index.html, que eu colei as 3 linhas da fonte personalizada.
No arquivo index.css, agora sim, aqui eu tenho que mudar o meu font family. Eu não quero essa linha aqui do font family. Eu tenho que trabalhar com a minha fonte Fira Code. Então, entre aspas, Fira Code, tem que ser entre aspas porque é um nome composto, né? São duas ou mais palavras. Vírgula, monospace. Ou seja, eu vou trabalhar com a fonte Fira Code. Se ele não encontrar, ele tem que trabalhar com uma fonte monoespaçada genérica do meu sistema. Beleza? Então, Fira Code, monospace. Com isso, se a gente for olhar no nosso projeto, já aparece a fonte Fira Code aqui para a gente. Então, a gente já tem aqui a fonte personalizada. No nosso CSS global, o essencial é isso aqui, tá? Essa parte aqui da fonte personalizada e zerar. Só que tem um detalhe também muito importante, deixa eu pegar aqui, que é a questão das cores que a gente vai utilizar no nosso projeto. E o que eu vou fazer? Então, aqui dentro do nosso index.css, que é o nosso CSS global, lembre-se, o que eu vou fazer? Aqui dentro desse nosso seletor do root, eu posso fazer abaixo ou acima desses elementos de seletores, não tem problema. Eu vou colocar aqui abaixo, eu vou colar as cores que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, a gente tem aqui um padrão de cores primária, um secundário, um terciário, um vermelho, um cinza soft, que na verdade é um branco soft aqui, desculpa, esse aqui é um white, é soft white, é um soft white, tem o black, tem o white, deixa eu colocar esse white aqui para cima, e a gente tem um gray, um cinza. Então, aqui basicamente eu tenho uma paleta de cores, então primária, secundária, terciária, vermelha, soft white, white, black e gray, que são as cores que a gente vai trabalhar no nosso projeto. Então, eu quero a cor de fundo, que é essa cor primária, no meu header. Então, lá no CSS do nosso header, ao invés desse blue aqui, está muito estourado, var, entre parênteses, traço, traço, o nome da nossa propriedade, que no caso é primary. Poderia ser color primary, ficaria muito mais organizado no nosso projeto. Mas eu coloquei só assim, que fica bem interessante para a gente. Então, cor primária, que é essa tonalidade de azul, que é um azul bem mais escuro. Observem aqui. Beleza? Então, o nosso CSS do index já está pronto. Não preciso mexer mais nada. Vou fechar aqui. O nosso CSS do app, eu não vou mexer. Lembre-se que eu apaguei tudo, salvei, fechei. Tá? Daí, aqui esse nosso app.jsx, a gente pode deixar ele aberto, pode fechar, tanto faz, que a gente não vai trabalhar com ele agora. O nosso foco é o CSS. Então, a gente tem que ter aqui dentro do nosso header a formatação para que a gente chegue próximo disso daqui. Então, para não ficar muito cheio aqui o meu projeto, então eu vou fechar aqui essa aba do Fira Code e vou só aqui para do portfólio. Então, eu vou começar aqui com a formatação desse elemento que é um span que está dentro do header. Esse span que está aqui dentro, ele tem que ser bold 24 com a minha fonte Fira Code, branca e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Dentro do header, tudo que for span vai ter um font size de 24 pixels. Daí é o seguinte, eu geralmente gosto de trabalhar com a medida de rem. Então, por exemplo, 24 dividido por 16, que é um rem, dá 1.5. Então, quer dizer que eu tenho que trabalhar com 1.5 rem, para que eu possa trabalhar com 24 px, para vocês terem a referência, né? Lembrando que 16 pixels é igual a 1 rem. Tá? Isso aqui só é um detalhezinho do CSS, né? Beleza. Se a gente for observar aqui no nosso projeto, já está aqui com tamanho 24. Tem que ser negrito, então eu tenho que trabalhar com fonte weight, que é o peso da fonte, bold. Eu posso trabalhar com bold, eu posso trabalhar com 500, eu posso trabalhar com 600, que são os pesos que vão permitir que eu possa trabalhar com a formatação em negrito. Vou trabalhar bold, observem que está aqui negrito, beleza. Eu preciso que esse conteúdo fique organizado assim, bem no meio, no sentido vertical, no sentido horizontal, com espaço aqui dos lados direitos, né? E fique distribuído, um para a esquerda e um para a direita. Então, aqui basicamente é dentro do próprio header, dentro aqui do próprio seletor do header, eu vou dar só um enter, vou deixar uma linha de espaço aqui para dar uma separada. Eu vou trabalhar com flex, display flex. Eu vou trabalhar com
O display flex, só de trabalhar o display flex, se você observar, eles já vão ficar aqui um do lado do outro. Eu vou trabalhar com Align Items Center. Observem, só de trabalhar o Align Items Center, observe que ele já ficou centralizado aqui na vertical. Agora eu vou distribuir ele na minha página com o Justify Content e Space Around. Esse Space Around, que é o espaço, ele vai manter um espaço em volta. Então ele vai deixar um espaço à esquerda e vai deixar um espaço à direita. Essa parte aqui, na prática, já está formatado, tá? Se você quiser incrementar isso aqui colocando uma imagem mesmo, você pode, tá? Depois a gente, inclusive, vai mexer isso daqui. Agora o nosso foco é com relação à questão dos links. Os links, qual que é a ideia aqui dos nossos links? Aqui, mesmo no Figma, não está muito bem alinhado, tá? Vou até dar uma organizada aqui depois. Basicamente, os links vão ter que ficar em negrito, sem o sublinhado, e quando eu passar a seta sobre ele, eu quero que ele mude para aquela cor red, que é aquele vermelho, tá? Já que ele está branco aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui, abaixo do nosso seletor do span, ponto header nav, eu vou fazer a minha formatação. Na verdade, eu tenho nav aqui, mas eu posso fazer direto a formatação, tudo que for link que está dentro de header, né? Acho que fica mais interessante. Eu posso trabalhar aqui o seguinte, com text decoration none, que é para tirar o sublinhado. Então, text decoration none, no one, aqui ó, observem que está sem sublinhado. Vou trabalhar aqui com o color dele. Deixa eu até mudar aqui, ó. Color. A gente tem um var chamado white, que é branco, mas a gente poderia colocar cor branca também, né? Assim como a gente pode mudar aqui para manter o padrão, né? Var -- white. Mas professor, por que usar a variável branca e não a definição direta da cor branca? Pessoal, depende, porque pode ser que a tonalidade do branco que você vai trabalhar não seja o branco extremamente branco, né? Pode ser que ele seja um pouquinho diferente. E trabalhar com variáveis torna mais fácil esse processo. Observem aqui, beleza. Eu vou manter uma margem à direita deles. Eu vou procurar manter uma margem à direita deles. Aqui eu vou fazer um padding right. Eu vou colocar inicialmente de um rem, que seria 16 pixels, para ver se fica um espaço interessante. Ficou um espaço relativamente interessante. Eu poderia colocar até 1.5 para ficar 24. Acho que fica bem legal, né? Outra coisa que eu posso fazer é o font size. Lá no nosso Figma, se a gente for observar, ele está com tamanho 18. E é aquele esquema que eu falei para vocês. 18 dividido por 16 dá 1.125. Então, meu font size vai ser 1.125 rem, que é equivalente a 18px. Só para efeito de exemplo, né? Mas você pode trabalhar com outros padrões e outros tamanhos que você quiser. Observem aqui. Beleza. Qual é o próximo passo? Aqui eu acredito que do header do A tá ok. Só falta a gente fazer o hover, que é ponto header, A, hover. O que basicamente a gente vai mudar é o color. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Color. Eu quero mudar para o var red, que é o nosso red, que é aquele nosso vermelho que é diferenciado. Então observe aqui, ó, já ficou o efeito de uma forma bem interessante. Então, do nosso projeto, se a gente for observar aqui, o head já está pronto. Deixa eu só mudar aqui. Se a gente for observar, o head do nosso projeto, o header, já está pronto. A gente não precisa mexer mais nada. A gente tem aqui uma parte de conteúdo que a gente vai ter, que é do nosso container, e a gente vai ter o nosso footer, tá, da nossa página, beleza? Então, basicamente o header, a parte mais essencial já foi feita. Então, eu vou fechar aqui o CSS dele, vou fechar o index do nosso header e recolher a pasta. Vou aqui no footer e vou trabalhar o index dele, mesmo esquema. Vou criar aqui um function footer, vou fazer um return, por enquanto, com nada. Vou fazer o export default do footer. Vou fazer o import do style. Então aqui import styles from footer.module.css. Vou ter uma tag chamada footer e dentro dessa minha tag footer eu vou ter um conteúdo. O conteúdo que eu vou ter, pessoal, deixa eu só dar um zoom aqui,
Basicamente, o que eu vou ter aqui é só esse conteúdo mesmo, que é feito com amor, com carinho, tá? Depende de como vocês compreendam aqui, tá? Faltou um ponto e vírgula. Tá? Feito com, deixa eu só vir aqui no nosso código, eu vou colocar aquele diretamente, tá? Então, feito com, aí com esse coraçãozinho. Para esse coraçãozinho aparecer um pouco mais bonitinho, deixa eu pegar ele aqui, eu vou deixar inclusive, eu vou deixar o link dele para que vocês possam usar dessa codificação, mas para vocês terem uma noção, foi um emoji que eu peguei da internet mesmo, tá? Dentro da nossa tag footer, eu vou definir um class name, tira essa aspas, coloco chaves styles.footer. Então, nós vamos fazer a formatação do CSS do footer, mas basicamente, por enquanto, vai ter só esse conteúdo para a gente não perder muito tempo com essa formatação. Basicamente, é cor branca, tá em negrito, tem um azul, e a altura dele aqui eu coloquei 50 pixels, né? Então a gente mantinha aqui 50 pixels. Tá, geralmente o header tem que ser um pouquinho maior que o footer, ou o contrário, depende muito do ponto de vista aí de como você fez o projeto. Vamos lá no CSS do footer. Então, a gente vai ter uma classe aqui chamada .footer, que vai ter aqui de largura 100%, vai ter de altura 50 pixels, vai ter um background color var primary e vai ter um color também com var white, font 8 bold e um font size, eu vou colocar aqui 1.5 rem, mas eu tenho que olhar lá no projeto qual é o tamanho. Então, se eu clicar aqui, 18, então é 1.125 rem, que é equivalente a 18, só para a gente ter uma referência aqui, tá? Então, basicamente, 100%, 50 pixels, né? 100% de largura, 50 pixels de altura, fundo azul, cor branca, letra em negrito e tamanho 18. Salvei. E para a gente ver, a gente tem que colocar no nosso projeto, obviamente, né? Então, eu vou aqui no meu app, aqui dentro do nosso header, eu vou colocar aqui só a palavra conteúdo, para a gente lembrar, conteúdo, vou teclar Enter, e vou colocar aqui o meu componente chamado footer, Ctrl espaço, vou fazer o import, tenho aqui o import dos dois componentes, salvei, vou para a minha aplicação, já aparece aqui, faltou ficar tudo no meio, né? Então, CSS do footer, basicamente, display flex, align items center, justify contents center. Então, com essas três linhas aqui, display flex, align items center, justify content center, a gente consegue centralizar tudo no meio. Só falta a questão do conteúdo. E para a gente trabalhar essa questão do conteúdo, prestem bem atenção aqui, eu vou fazer aqui uma redução, vou mexer aqui no zoom, no Figma eu só brinco, não trabalho com muita frequência, dá um zoom aqui. A questão do conteúdo, pessoal, basicamente a gente vai ter um conteúdo à esquerda, que é texto e um botão, que é saiba mais sobre mim, ou saiba mais, ou sobre, e a gente vai ter essa imagem aqui do lado. Você pode colocar a imagem que você quiser aqui do lado. Inclusive, eu recomendo que você faça o seguinte. Existe um site chamado undraw.co, que é CO. Se você acessar ele, o que você pode fazer? Você pode pesquisar a ilustração que você quiser. Só que tem um detalhe, pessoal. Você pode vir bem aqui em cor e você pode escolher uma cor de referência do seu projeto. Por isso que é importante você ter uma paleta de cores. Você pode colocar aqui o código hexadecimal da cor que você quer dar ênfase ou destaque. Então, se você vier aqui e mudar, ele vai mudar o destaque das cores. E aí você pode colocar no padrão de cores que você quiser. Daí você pode clicar aqui em Search, que é para buscar, e aqui no Type Here você coloca, vamos supor, você coloca aqui Develop ou Development, que aqui ó, ele vai aparecer para vocês todas as imagens. Então vai ter aqui essa, tem várias, mas vamos supor que você gostou mesmo dessa que eu coloquei. Então você clica, você pode salvar ela como SVG e você pode salvar ela como PNG. Eu recomendo para os projetos web que você trabalhe como SVG. Só trabalhe com PNG se você precisar trabalhar com uma ferramenta que você só manipula PNG de fato. Tá? Então você pode utilizar aqui essa ferramenta sem problema. Tá? Então recomendo inclusive que vocês utilizem ela. Deixa eu fixar ela aqui porque eu sempre trabalho com ela com uma certa frequência. Tá, então o conteúdo é
texto, botão e a imagem, que vai ficar aqui dentro dessa nossa área. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui o meu footer, eu vou fechar aqui o index do footer. Dentro do nosso app, eu tenho que trabalhar esse conteúdo que faz parte da nossa página home, tá? Ele faz parte da nossa página home, que a gente ainda não criou essa pages home, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por enquanto, eu vou criar uma section, vou definir aqui um class name para ela, tá? Vou definir um class name, por enquanto, entre aspas, chamado container, tá? Container, e dentro desse container eu vou criar aqui uma div. Dentro dessa div eu vou colocar aquele texto. Aquele texto, pessoal, nesse caso aqui são 3 linhas. Eu posso trabalhar com 3 parágrafos, eu posso trabalhar com títulos, eu posso trabalhar com spans. Tudo vai depender de como você queira trabalhar, tá? Você pode trabalhar com um parágrafo e quebrar linhas, então fica bem ao seu critério. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um parágrafo, e aí eu vou colocar olá, sou, e aí depois eu vou colocar aqui uma tag BR, que é uma tag de quebra de linha. Sou, vou quebrar uma linha. Daí, deixa eu só colocar aqui o contrário, isso aqui. Então, olá, sou Edson Maia. No caso, você vai colocar o seu nome, obviamente, né? Só que eu vou colocar esse Edson Maia entre uma tag spam. Edson Maia. Por que eu vou colocar o Edson Maia dentro de uma tag spam? Prestem bem atenção, porque ele está com uma cor diferente, né? Esse dev full stack eu também poderia colocar dentro de uma tag spam, só que eu não vou fazer. Só vou colocar aqui também uma tag br de quebra. Dev full stack. Tudo bem? E daí eu tenho aqui um parágrafo. Tá, deixa eu até apagar mesmo essa linha aqui. Eu tenho um parágrafo com essas linhas com quebras. E eu preciso ter um botão. Então eu vou ter aqui um botão com o texto saiba mais sobre mim. Apesar desse texto ser um pouco muito grande, inclusive se vocês quiserem podem mudar mais ou saiba mais, fica melhor, né? Então observem, já aparece aqui, olá, sou Edson Maia, Dev Full Stack, e tem o botão aqui, beleza? Então isso tudo está dentro de uma section e está dentro de uma div. E a gente precisa ter a imagem aqui do lado, beleza? Aqui no meu código, fora da div, eu vou criar uma tag chamada figure. Essa tag figure, dentro dela eu vou colocar uma img, uma tag img. Essa minha tag img vai ser a imagem de home, tá? Mas você pode colocar a descrição que você quiser. E aqui nesse src eu vou colocar justamente um desses arquivos aqui. Eu posso colocar o developer blue ou o developer head. Pelo nosso projeto está o developer head. Então, a partir da raiz do nosso projeto, a gente vai ter um arquivo chamado developer-head.svg. Então, /developer-head.svg. Observem que já aparece aqui a imagem, beleza? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um class name para essa minha imagem, por enquanto entre aspas, tá? Por enquanto entre aspas, que eu vou colocar aqui img-home, img-home, tudo bem? Aqui nesse nosso container, lembre-se, a gente tem uma divisória aqui que traz informações, beleza? Eu posso colocar aqui um class name, que seria, por exemplo, apresentação, tá? Class name, apresentação. E aí dentro de apresentação a gente tem o parágrafo, tem os spans, tem um botão. Eu posso definir aqui um class name para esse meu botão também, pode se chamar de btn, que é um botão genérico, e btn red, porque eu quero que seja um botão vermelho. Se vocês olharem no projeto, tem que ser aquele botão vermelho. Tudo bem? Então vamos logo trabalhar essa questão do CSS aqui. Se a gente for observar, já temos os conteúdos em tela, só que eles estão muito grandões, tá? Vamos lá para a questão do CSS. Detalhe. Aqui dentro desse nosso app, a única coisa de CSS que tem é esse CSS direto aqui, ó, o import, se vocês observarem. Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, deixa eu recolher aqui as pastas, eu vou pegar e colocar o CSS desse meu conteúdo do home
desse conteúdo do container, apresentação e tudo mais, eu vou colocar aqui dentro de app. Depois eu vou mover para a parte da estrutura da página home de fato, tá? Então, por enquanto eu vou colocar aqui, tudo bem? Então, Ctrl, ponto e vírgula para comentar, CSS da page home, só para vocês terem uma referência. Então, eu vou ter container, uma classe container, que eu quero que ela ocupe 100% da largura. Eu quero que ela tenha uma altura de 100 VH, ou seja, ela ocupe 100% da altura da área visível. E eu quero o seguinte aqui, no caso eu tenho que definir nesse container um mínimo de 100 VH, tá? O ideal é isso aqui, um mínimo de 100 VH. Então, por enquanto, isso daqui. A outra coisa que é importante, né, tá um embaixo do outro, a gente já define a questão do display flex, né? Então, display flex, tudo bem? Align items center e um justify content, a gente pode definir o space around, que ele vai manter aquele espaço em volta. Observem que apareceu aqui, já está bem próximo da ideia que a gente tem aqui no projeto. A imagem do lado direito e o texto do lado esquerdo. Já está. A parte da formatação da imagem é super simples. Se a gente for olhar no nosso projeto aqui, se eu selecionar, ele define que ela tem uma altura de 600. Só que isso aqui é para telas muito grandes. Eu vou definir aqui uma altura de 500, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que, no caso, dentro do container, tudo que for IMG e está dentro do container, eu quero que tenha uma altura de 500 px, tá? 500 px. Então, se a gente for observar no nosso projeto, ele já reduziu, já ficou com um tamanho interessante aqui, se vocês observarem, tá vendo? Com um tamanho bem legal, né? Se você achar que ficou muito grande esse espaço aqui, você pode definir um tamanho menor do que esses 100% aqui para esse container. Você pode definir, por exemplo, 90%. Observe que ele vai ficar um pouquinho mais justinho, né? Tá? Fica um pouquinho mais justinho, fica bem interessante também, tá? Mas beleza. E essa parte da formatação aqui. Isso aqui, pessoal, prestem bem atenção. O que a gente tem? Se eu selecionar esse texto, vai aparecer aqui que o tamanho dele é mixed, né? Então, se eu selecionar de dentro mesmo, a gente tem o tamanho 48, a gente tem 64 e 48. Eu vou colocar 48 por enquanto para todos eles naquele esquema. 48 dividido por 16 dá 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Dentro do nosso container, tudo que tiver dentro do span, na verdade não é dentro do span, né? Tudo que tiver dentro do parágrafo, dentro do meu container, parágrafo, eu quero que tenha um font size de 3 rem. 3 rem são 48 px por enquanto. Deixa eu fechar aqui esse terminal, que ele ocupa bastante espaço, só atrapalha. Então, 48, tá interessante. Esse Edson Maia, ele é um span dentro desse meu parágrafo. Então, eu posso definir que dentro do meu container, tudo que for span vai ter uma formatação. Eu posso definir um tamanho de fonte maior e posso definir cor. Eu vou colocar, por enquanto, a cor diferente, que é aquela cor red, que é o vermelho, ou red. Observem que já ficou aqui, né? Outra coisa, a fonte tem que estar em negrito. Se vocês forem observar aqui, ó, tá tudo em negrito, né? Então, aqui dentro do P mesmo, fonte page bold, que é para ficar em negrito de fato. Então, observe, olá, sou Edson Maia, Dev Full Stack. Esse outro elemento aqui, se você quiser mudar a cor dele, fique bem à vontade, tá, pessoal? Observem que esse conteúdo está muito próximo do botão. O que eu vou fazer? Nesse parágrafo também eu vou definir aqui uma margem bottom de 1 rem, pelo menos. Esse 1 rem vai ser 16 pixels de espaço aqui, para a gente ter esse espaço que é de respiro pelo menos, né? Pelo menos. Aqui é um pouquinho maior, tá? A gente poderia colocar 2 se a gente quiser, sem problema. Tá, só falta a questão da formatação do botão, na prática. E esse botão, se vocês forem observar, ele está com aquela cor red. Se você clicar aqui, ele tem um tamanho 250 por 60 e ele tem aqui uma fonte com tamanho 18. Então vamos formatar o botão de fato. Então aqui para baixo eu tenho uma classe chamada btn. Eu vou fazer primeiro a formatação de um botão genérico. Então a minha classe btn vai ter uma largura de 250 px e vai ter uma altura de 50 px. Acho que é isso. Não sei se ficou muito grande.
Você tem que ficar bem grandão mesmo. Vou definir aqui um font size 1.125 rem, que é para poder ficar um 18. O font weight bold, para ficar em negrito. Vamos ver lá. Vou definir a questão de cor de fundo, cor da fonte, e tirar essa borda aqui, que eu acho que não é interessante a gente ter borda. Então vou tirar aqui o border 0, tudo bem? Aqui é a formatação genérica. Então se eu quiser um botão genérico, eu tenho aqui. Deixa eu até colocar um border radius. Border radius de 8px. 8 pixels fica interessante. Então se eu quiser um botão genérico, tá aqui. Tá, mas eu vou trabalhar o que basicamente agora? A questão da cor, né? Então traço btn red, que é a outra classe. Lembre-se que essa classe está definida lá para esse nosso botão aqui. Então o que eu quero definir? Eu quero definir um background color com o var red, o color var white, que é branco. Então se a gente for observar, já aparece aqui, falta mudar o que é a posição do cursor, né? Então é bom fazer isso no botão genérico. Então cursor pointer aqui na classe de formatação do botão, e na definição de cor, só a cor de fundo e a cor da letra. Observem que já fica aqui. Uma coisa que seria interessante é eu mudar a cor, né? Então quando eu passar a seta e fazer o hover, então eu posso definir aqui sem problema. Então ponto btn red, hover. Eu posso mudar aqui o meu background color de vermelho, eu posso mudar para o meu primary, para a minha cor primária. Acho que fica interessante. Então se vocês observarem, ele muda para a cor primária, né? Então é como se fosse uma inversão desse aqui. A gente tem a inversão no botão aqui. Mas observem que ficou bem interessante o nosso projeto. Demorou bastante, mas saiu. Então o foco principal da aula de hoje era a gente trabalhar até este ponto aqui. Nós criamos basicamente dois componentes. O componente header, que ainda falta ser otimizado para a questão da navegação de fato. O componente footer, e trabalhamos um container genérico para a nossa página home. Tudo aqui dentro do arquivo app.jsx. Sendo que esse conteúdo a gente vai ter que depois dar uma organizada para deixar tudo separado bem bonitinho por página. Vou salvar o CSS do nosso app. E o nosso app, por enquanto, tem um componente header, tem um componente footer e tem uma seção genérica, que lembrando que isso daqui vai ficar numa página de home de fato. Mas isso vai ser trabalhado nas próximas aulas. Então, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!